Seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional. Meu nome é Rogério Souza, sou professor aqui da Universidade Estadual de Londrina, fisioterapeuta neurofuncional pelo COFITO e criador aqui do canal Neurofuncional. Então, se você ainda não conhece esse projeto, eu te convido a se inscrever ali embaixo, deixar o seu curtir, o seu comentário, que isso ajuda demais na continuação aqui do meu trabalho. E essa aula que você vai assistir hoje, ela é um trecho de uma aula lá do meu curso de avaliação neurofuncional de sucesso. Um curso super completo de 50 horas, onde eu te ensino a avaliar o paciente neurológico de uma forma funcional, então totalmente focada para a funcionalidade e dessa forma deixando a sua avaliação mais assertiva. Então, se você ainda não faz parte dos meus alunos lá do curso, eu te convido a clicar no link ali embaixo, que é a lista de espera. 2 vezes ao ano eu abro uma nova turma. Se você estiver na lista de espera, você vai ser o primeiro a ser avisado. Beleza? Então, sem mais enrolações, vamos estudar neuro. Agora a gente vai estudar fase a fase, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro para você. Então vamos comigo aqui. A primeira fase, gente, ela é a fase de contato inicial, que é quando o calcanhar apoia no solo. Então aqui a gente está vendo o lado direito, a gente vai estudar o lado direito hoje, tá? Para facilitar vocês entenderem. Então vamos lá. Essa fase, ela é bem curtinha, ela corresponde a 0 a 2% do ciclo da marcha, então ela é rapidinha, é o momento que eu apoiei o calcanhar no solo, basicamente é isso. Então olha só, como que estão posicionadas as articulações? Para iniciar o rolamento do calcanhar, o tornozelo está em neutro, então você consegue ver que a posição do tornozelo aqui é em neutro. Rogério, quem que está fazendo esse tornozelo ficar em neutro? Deixa eu desenhar os músculos aqui. Nós temos principalmente aqui tibial anterior trabalhando, para manter o tornozelo em neutro, ok? O joelho está estendido, mas essa extensão de joelho ela é passiva, então a inércia ali do movimento faz essa extensão de joelho, não precisa de quadríceps aqui, tá? E o quadril está fletido, e daí você deve estar pensando, Rogério, já que o quadril está fletido, isso significa que ilipsoas que está fletindo o quadril. Não, não, não. Na verdade, aqui, gente, é uma contração excêntrica dos extensores. E olha só que interessante. Então, quando a gente pensa em grupos musculares, a gente vai pensar que nessa fase de contato inicial, nós temos aqui os extensores, então o glúteo máximo, que eles estão ativos de forma excêntrica, que na verdade isso é uma estratégia antecipatória, né, para na hora do contato inicial ali. Então, se fosse ilipsoas, o ilipsoas ia fazer uma flexão muito grande e ia levar o tronco para frente. Para isso não acontecer, os extensores que vão estar ativos para diminuir o torque flexor. Porque, Rogério, lembrando que a inércia já está jogando esse membro para frente. Então não precisa do ilipsoas aqui agora. Eu preciso de alguém que freie para eu não fletir muito. Olha só que interessante. Então, gente, na fase de contato inicial, quando a gente pensa em músculos, nós temos tibial anterior principalmente e o glúteo máximo, beleza? De forma excêntrica. Então, Rogério, mas não está fletindo o quadril? Está fletindo o quadril, só que o glúteo está freando essa flexão de quadril. Ok, controle antecipatório. E aí a gente vai ver que nessa fase, por que muitos pacientes eles não conseguem fazer a fase de contato inicial com o apoio do calcanhar? Ou porque tem fraqueza do tibial anterior, pode ser, ou tem espasticidade dos plantiflexores, daí o pé fica caído, então faz todo sentido. E os pacientes que têm fraqueza de glúteo máximo, às vezes é aquele paciente que também não tem esse controle antecipatório e acaba até fletindo o tronco ali junto, faz uma flexão exagerada, que é o que a gente costuma ver também. Beleza? Tudo certo? Até aqui então a fase de contato inicial, nossa primeira fase. Agora, a fase de resposta à carga é aquela fase que vem logo depois. Ela é responsável por cerca de 10% do ciclo da marcha e é a fase de maior atividade muscular, porque pensa comigo, esse membro estava em balanço, agora ele vai receber peso. Então a musculatura precisa, estar ativa nesse momento. Então a maior fase
de atividade muscular. Por quê? Porque o peso do corpo é transferido sobre esse membro. Então, olha aqui, a gente saiu da fase de contato inicial para a resposta à carga. Então, agora está tendo uma aceitação de peso ali. Então, o que acontece? Ocorre uma plantiflexão de tornozelo e daí você vai falar, ah, Rogério, então isso quer dizer que agora o gastrocnêmio precisa ativar. Não, não, não. Não é gastrocnêmio. Aqui, gente, é uma contração excêntrica de tibial anterior, tá? Então, pensa comigo, se fosse plantiflexor, eu ia levar o meu antepé em direção ao solo. Na verdade, eu não preciso isso, eu preciso frear para que essa descida seja de forma excêntrica, para ter um controle ali de tornozelo, para eu não ficar na ponta do pé, por exemplo. Então é por isso, gente, que essa plantiflexão do tornozelo nessa fase, ela acontece devido à atividade tibial anterior e extensores longos dos dedos de forma excêntrica. Por isso que controle excêntrico é muito importante da gente trabalhar em paciente neurológico, beleza? O joelho ele é fletido, então vê, ó, eu saio de uma extensão e vou para uma flexão. E essa flexão de joelho, gente, ela acontece pela própria inércia da coxa. Ou seja, lembra que ó, o corpo está sendo jogado para frente, então isso já faz com que tenha uma flexão de joelho, porque eu joguei o peso para frente, isso acaba levando um avanço da tíbia, tá? Rogério, não tem nada de ação muscular aqui, até tem, os isquiotibiais eles estão ativos, tá? Mas lembrando que isso isso acontece muito mais por esse avanço da tíbia. Então a tíbia vai para frente e isso facilita então que tem uma flexão de joelho. Então imagina que aqui é a tíbia, né? Tava em extensão, conforme a tíbia vai para frente, ó, isso acontece uma flexão ali. Então a flexão de joelho, ela acontece pela inércia da coxa, o fêmur é levado para frente, especialmente porque a tíbia avança anteriormente. É isso aqui que vocês estão vendo, ó, o avanço da tíbia. Isso leva a uma flexão de joelho. E os isquiotibiais, eles têm uma pequena ação aqui, né, mais estabilizadora até, ok? E o glúteo médio, ele entra em ação inibindo a queda da pelve. Então aqui é uma fase importante da ação do glúteo médio, para que a pelve não desabe, não caia ali contralateralmente. Então o glúteo médio ele é importantíssimo nessa fase. Já a terceira fase, que é a fase de apoio médio também. Então agora está acontecendo o quê? Uma dorsiflexão pelo próprio rolamento da tíbia. Então, gente, ó, a tíbia está continuando sendo projetada para frente. O que isso acontece? Isso leva a uma dorsiflexão. Então aqui a gente tem a tíbia, aqui a gente tem o tornozelo. Se a tíbia está indo para frente, eu estou aumentando ali a dorsiflexão. Aí, Rogério, mas não está precisando ali de tibial anterior? Não. Agora, quem que a gente precisa? Tríceps sural. E tríceps sural para quê, Rogério? Para ele exatamente segurar esse avanço da tíbia. Porque se a tíbia avançar muito, né, o paciente despenca. Então, olha só que interessante. Agora acontece o contrário. O tríceps sural, ele trabalha de forma excêntrica para segurar a tíbia, para ela não ir muito para frente. Olha só que interessante, né? Então agora tríceps sural é importante. E aí a gente até entende por que alguns pacientes aqui eles hiperestendem o joelho, porque o tríceps sural ele está espástico. Em vez de ele contrair de forma excêntrica, ele entra com aumento de tônus e ele vem aqui, ó, e joga esse joelho para trás. Inclusive essa é uma das causas de hiperextensão, né? A tríceps sural espástico, ok? E o quadríceps, gente, presta atenção que isso aqui é importantíssimo. O quadríceps, ele contribui para a extensão de joelho, mas daí você deve estar pensando, ah, Rogério, então perfeito, vamos trabalhar quadríceps. Não ele todo, a gente precisa trabalhar vastos, porque o vasto, ele puxa o fêmur para frente. Então o vasto, o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Ele puxa o fêmur para esse sentido. Por quê, Rogério? Para que aconteça uma extensão de quadril. Então, gente, olha só que interessante. O vasto, além da extensão do joelho, ele pega o fêmur e joga para frente. Isso acontece o quê? Uma extensão de quadril. E agora eu te pergunto, qual carinha aqui do quadríceps que faz extensão de joelho, só que faz o oposto, faz flexão de quadril? Quem que é?
Tem um carinha do quadríceps que faz o oposto, vai lá e faz flexão de quadril, reto femoral. E é por isso, gente, que reto femoral espástico é outro músculo que é vilão, que ele acaba também fazendo hiperextensão de joelho e mantendo o paciente em posição fletida. Porque o reto, ó, ele é biarticular, então além de extensão de joelho, ele faz flexão de quadril. E qual que é o problema? Daí isso que deveria estar acontecendo, uma extensão aqui, não está. Então, outra causa de hiperextensão de joelho. Inclusive, gente, se vocês quiserem uma aula falando exatamente, estudando fase a fase, falando o que tem de alterado no paciente neurológico, comenta aí embaixo que a gente pode fazer uma aula específica disso. Mas por hora, o que a gente precisa entender? Quais músculos são importantes nessa fase, né? Especialmente tríceps sural de forma excêntrica, tá? E a atividade dos vastos, não do reto femoral. São os mais importantes nessa fase. Resposta à carga. Opa, eu voltei. Falei, ué, como assim? Tá voltando a fase? Não faz sentido. Apoio terminal. Tá? Então agora a gente está vendo que o calcanhar vai começar a descolar do solo. Essa fase ela dura de 30 a 50, ela vai do momento 30 a 50% do ciclo da marcha, tá? Então a gente está vendo uma linha do tempo, então se a gente pegar do 30 aos 50, a gente está na fase de apoio terminal, tá? Quais são os movimentos que acontecem aqui? A elevação do calcanhar, tá? E a queda livre do corpo. Então aqui, gente, essa fase de apoio terminal, o corpo está se deslocando para frente. Então o que acontece aqui? O calcanhar começa a subir, e isso pensando que agora tríceps sural eles vão estabilizar a tíbia em relação ao tornozelo, tá? E aí o gastrocnêmio ele faz o que? Ele destrava o joelho que estava estendido. Então aqui a gente vai ver que vai sair de uma extensão, né? E o gastrocnêmio, por ser biarticular, ele além disso ele dá uma destravada ali no joelho para iniciar a flexão. Então lembrando, né, gente, músculos biarticulares têm esse poder, se a gente pode dizer assim, né? Ao mesmo tempo que ele está fazendo ali a plancha, ele vai lá e destrava o joelho para iniciar uma flexão que vai ser importante para a próxima fase, tá? Fase de pré-balanço, então é a fase que a gente está terminando de ter apoio no solo para a gente iniciar o balanço depois. Ela vai do momento 50 a 60 do ciclo da marcha, tá? E é nesse momento em que a plantiflexão ela aumenta, tá? Tem uma maior flexão do joelho e perda da extensão do quadril. Então eu estava numa extensão do quadril, eu vou perder essa extensão, eu vou ter um aumento na flexão do joelho e o calcanhar vai sair mais do chão, tá? E aí a gente vê que você pode pensar, Rogério, então aqui é o momento que tem maior atividade do tríceps sural. Na verdade, não tem tanta ativação muscular aqui, gente, por quê? Porque o corpo está se deslocando para frente e aqui entra naquela mesma história. A inércia vai ajudar esse membro a ir para a fase de balanço, não é tanto muscular. Mas sim, tem, né, a atividade do tríceps sural, que não é tão alta, mas tem aqui também. E o avanço aqui do fêmur, da coxa, acontece devido à ação flexora do adutor longo. Rogério, mas adutor longo não é só um adutor? Não, ele é biarticular, ele também ajuda ali na flexão. E é legal até para a gente entender, porque muitas pessoas vão lá e pensam só em ilipsoas, né? Ah, vou fortalecer ilipsoas porque é importante para a marcha. Cuidado, porque ilipsoas curto, tá? Encurtado, ele até atrapalha a marcha, né? Porque leva uma antiversão pélvica ali, uma flexão de quadril e atrapalha em tudo aquilo que a gente falou da importância da extensão do quadril. E aí a perna não se move devido à ação da inércia por encurtamento também dessa musculatura. E aí começamos a fase de balanço inicial. Então o pé saiu do contato ali do solo, então vai do momento 60 a 73% do ciclo da marcha. Aqui é o momento que ocorre flexão do quadril e do joelho. Então a flexão do quadril agora sim, a gente pensa no músculo ilíaco, né, do ilipsoas, que vai estar ativo aqui para fazer a flexão. O bíceps femoral, especialmente a cabeça curta ali, vai estar relacionado com a flexão do joelho. E lembrando, gente, que é importante a flexão do joelho, porque senão o paciente ele fica com a extremidade longa,
né? Às vezes é aquele paciente que não tem flexão de joelho, ele fica com o membro inferior em extensão, é o paciente que precisa compensar inclinando a pelve porque ele não tem flexão de joelho ou tem reto femoral espástico, ok? Então, 2 motivos aí para o paciente ficar em extensão na fase de balanço é isso, ou falta dos isquiotibiais ou espasticidade de quadríceps, especialmente o reto, beleza? Outra coisa também, né? Tibial anterior e os extensores longos dos dedos, eles são importantes. Por quê? Porque senão, se o pé ficar caído, implante flexão, o que acontece? O paciente não consegue fazer a fase de balanço ou também precisa compensar com a pelve. Por isso que a dorsiflexão aqui, ela também é importante. Beleza? Então, ilíaco, bíceps femoral e extensores, né? Dorsiflexores, extensores de dedos, que a gente chama de pré-tibiais, esses músculos. Balanço médio vai dos 70% a 85% do ciclo, que é quando, né, a perna já está passando aqui pela outra, então esse momento aqui a gente chama de balanço médio. Então o membro que está em balanço, ele ultrapassa o membro que está em apoio. Esse momento também tem flexão de quadril, extensão passiva do joelho, tá? Lembrando que a inércia joga o joelho lá para a extensão, não precisa de atividade muscular. Por isso que a gente não precisa ficar trabalhando tanto de forma concêntrica quadríceps, tá? Os vastos ali são importantes, mas a gente vê que, por exemplo, na fase de balanço é mais a inércia. E dorsiflexão. Quais músculos são mais ativos, Rogério? O ilíaco continua sendo ativo e tibial anterior aqui, beleza? E a fase de balanço terminal, para a gente terminar, que vai do 85% a 100% do ciclo da marcha, que é quando ocorre o avanço do membro, que acontece como? Com a desaceleração do quadril e joelho. Lembra que a gente falou lá na primeira fase que os extensores eles já estavam freando um pouco o movimento? Olha só, isso já está acontecendo aqui, né? A gente já começa a desacelerar o quadril e o joelho, porque a inércia está levando ele lá para frente, né? Ocorre a extensão de joelho para que ocorra depois a aceitação de peso, e a dorsiflexão é só para manter o tornozelo em neutro, tá? Então não é uma dorsiflexão exagerada, é em neutro, ok? E nesse momento também tem uma ativação muscular intensa. Então isquiotibiais nessa fase eles são importantíssimos para que não ocorra hiperextensão de joelho. Então, gente, aqui a gente vai pensar que isquiotibiais são músculos importantíssimos e muitas vezes a gente esquece de até avaliar isquiotibiais dos pacientes neurológicos. Olha só que falha. Eles são importantíssimos para impedir que ocorra a hiperextensão de joelho na fase de contato inicial, que é a próxima, né? Os vastos aqui eles são importantes também e os pré-tibiais, como a gente comentou aqui, tibial anterior e os extensores dos dedos.